Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Alan e estamos entrando na nossa segunda videoaula referente a problemas do primeiro grau para o Enem. Na primeira videoaula a gente só definiu o que é a equação do primeiro grau, tá certo? E agora a gente vai aprender o mecanismo de solução de uma equação do primeiro grau. Quer dizer, os probleminhas em si que a gente vai resolver, vai começar a partir da próxima videoaula, o que vai acontecer com eles? Você vai perceber que a modelagem deles vai sempre recair na equação polinomial do primeiro grau. Então, se você souber resolver ela, né, você vai apenas entender como trazer do português para a matemática. Ao trazer para a matemática, vai dar a equação do primeiro grau, responder elas, é o que a gente vai ver nessa videoaula aqui. Só que acompanhe a videoaula aí que eu vou estar te mostrando um pouco mais profundamente o que é resolver uma equação do primeiro grau. Isso aí vai te ajudar a enxergar a resolução da equação do primeiro grau um pouco diferente do que você comumente vem enxergando, como apenas passa para lá, troca o sinal, está multiplicando, passa dividindo. A gente às vezes aprende assim, não está errado, não vai dar errado, mas assim, dá para aprofundar um pouquinho mais de uma forma bastante interessante. Viu? O Enem, como ele gosta de cobrar situações, problemas, você vai perceber que dá algo bem legal, que pode até cair em uma das provas, tá certo? Então é isso aí, ó. Na aula passada a gente viu que uma equação, né, do primeiro grau é uma equação com monômetro do grau 1, só para repetir aqui. Então aqui eu coloquei 4 tipos para a gente atacar durante a aula, certo? Então, primeiro eu vou ter esse exemplo, bestinha, esse aqui está bem muito simples, esse aqui está bem simples, esse aqui um pouquinho mais complicado, mas o que acontece? Aí você deve se perguntar, beleza, o que é então resolver, quer dizer, qual o nosso objetivo ao ver uma equação, né, qualquer? No caso aqui, a equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque todos os monômios aqui, ó, são grau 1. Eu botei a letra X para todos, mas podia ser A, tal, podia ter mais de uma letra, só que aí para resolver já não ia dar muito certo, tá certo? Então, aí a gente tem que pensar o seguinte, qual o objetivo de se resolver uma equação qualquer? É que você tenha um valor da variável que, quando substituído nesta equação, um lado fica igual ao outro, ou seja, você produz o que a gente chama de identidade. Então, nosso objetivo, vou escrever aqui de uma forma um pouco mais bonita, é o seguinte, ó, o objetivo, ao se resolver uma equação, seja ela qual for, né, no nosso caso que é do primeiro grau, é o seguinte, é obter o valor da variável com a finalidade de se obter, né, de se chegar a uma identidade, né, de se produzir, vamos botar assim, uma identidade. Tá certo? Aí eu vou explicar o que é uma identidade, tá certo? E muitas vezes o professor só fala assim, olha, né, você vê aí em alguma videoaula, alguma coisa, bota X, se um lado dá igual ao outro, beleza. Mas esse um lado dá igual ao outro, uma identidade é isso aqui, ó, A igual a A, X igual a X, 2 igual a 2, né? Se você fizer um caso particular. Então isso são identidades, quer dizer, por que eu sei que, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, se eu pegar o caso 1, por que eu sei que se eu colocar x igual a 2, né, nesta equação aqui, ó, 3 vezes 2 igual a 6, então deu 6 igual a 6, isso aqui é uma identidade. Então isso aqui recebe o nome de, ou seja, x igual a 2 recebe o nome de solução da minha equação. X igual a 2 é a solução. Tá certo? De modo geral, a equação do primeiro grau ela só vai ter uma solução. Tá certo? Os casos mais comuns. Ou ela tem uma, ou ela não tem nenhuma, ou ela tem infinitas. Depois a gente vai ver isso aí numa videoaula futura. Tá certo? Então, de modo geral, o caso mais comum é ela ter só uma solução. Então, x igual a 2 é solução desta equação. Por outro lado, se eu testar um valor falso, por exemplo, x igual a 1, aí eu venho cá, 3 vezes 1 igual a 6, 3 igual a 6. Isso aqui é uma contradição. Se eu botar um igual, um diferente aqui, cuidado, gente. Se eu cortar aqui,
Tá tudo ok. Não vai ser a identidade, mas vai estar ok. Agora, se eu dizer que 3 é igual a 6, isso é uma contradição. Um valor só pode ser igual a ele próprio. Tá certo? Então, eu teria que ter aqui, desse lado, ó, 3 vezes 1, teria que dar 6, mas deu 3. Então, ó, essa igualdade aqui é uma igualdade falsa, na verdade. Então, eu não produzi uma identidade, eu produzi uma contradição. Então, 1 não é solução. Tá certo? Só que aí você tem diversos métodos para resolver a equação do primeiro grau. Vamos voltar a ela de novo. Ó. Então vamos pegar aqui essa equação. 3x igual a 6. Aí você aprendeu o seguinte. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Pronto, achei a resposta. Vamos olhar isso um pouco diferente? Quer ver uma forma bem interessante? Eu não sei se você já viu dessa forma, mas uma forma bem interessante é essa aqui. Ó. Vamos pensar isso aqui como uma balança de pratos, né? Pegar digital não vai dar certo. Vamos pegar uma balança de pratos. Essa balança, ela está equilibrada. O equilíbrio dela é exatamente a desigualdade, a igualdade. Por exemplo, essa balança aqui, ó, se eu colocasse aqui, ó, 2 quilos, né, num prato e 4 quilos no outro. Obviamente, esse prato de 4 quilos ele iria descer, né? Então, esse 4 aqui, para onde ele desce é o maior. Então, 4 seria maior que 2, ou seja, o 2 menor que 4. Então, se houver desequilíbrio na minha balança, né, eu não vou ter igualdade, eu vou ter que ter uma desigualdade. Tá certo? Um maior, um menor, ou um diferente também, poderia ser 2 diferente de 4, também dá certo, não tem problema, não está errado. Agora vamos pensar assim, ó, eu tenho uma balança aqui. O que eu poderia fazer aqui? O seguinte, claro que eu botei aqui para dar uma resposta fácil para a gente poder trabalhar, começar a entender. Depois você pode fazer isso com um exemplo mais complicado. Eu poderia aqui pegar esse 3x que está dentro de um saco, né? Imagina que isso aqui seja um saco. Ou 3 saquinhos. Né? Pode pensar assim, se for um saco só, você vai dividir esse um saco só em 3 partes. Assim, ó. X mais x mais x. E vai dividir esses 6 também em 3 partes. 2 mais 2 mais 2. Tá certo? Então você tem aqui o seguinte, ó, se eu tirar aqui esses 2, ou seja, ou dividir isso aqui por 3, eu vou pegar 1/3 dos saquinhos. Pronto. Então eu peguei aqui 1/3, ó, dividir por 3, dividir por 3, ou seja, essas coisas aqui. Então eu peguei só um desses 3. Então eu tenho aqui que x, né, tá equilibrado, minha balança, ó, se não tiver aí, gente, vai acompanhando aí, que o meu desenho tá uma porcaria, né? X igual a 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu obtive o valor da variável x sozinho. Então eu sei quanto é que pesa um saquinho só. Ou sei quanto é que tinha dentro do saco original, o maior, né? 2 quilos, né? Se eu tiver, né? No caso a unidade aí de massa, né? Uma das unidades de massa é o quilo, né? Uma das medidas, né? Então, x igual a 2 é a minha resposta, tá vendo? Em todos esses casos, ó, percebo que minha balança sempre esteve equilibrada. Então, resolver uma equação é manter essa balança equilibrada. Claro que você aprendeu assim. Em outra mão, você também pode ter aprendido na escola assim, ó, com operações inversas, né? Tipo aqui, gente, se isso aqui é uma equação, eu posso dividir os dois lados por 3. Então fica 3 sobre x, 3x sobre 3 igual a 6 sobre 3. Então x, corta aqui, igual a 2. Beleza, assim está muito certo também. Até desse jeito aqui, ó, desse primeiro jeito também está certo. Não está errado, gente, dá para fazer. Só que assim, a ideia da equação é exatamente a ideia do equilíbrio, ou seja, você sempre que fizer uma operação de um lado, você tem que fazer essa mesma operação do outro lado. Tá certo? Então multiplicou por -1, troca o sinal de todo mundo, de todos os dois lados. Dividiu por 2 é porque, na verdade, por exemplo, aqui eu passei o 3 dividido. Não, eu dividi os dois membros por 3. Por isso que deu isso aqui, né? Então, só para botar mais, que a letra que está meio feia, ó. 3x sobre 3, 6 sobre 3, então fica o quê? X é 2. Pronto. Então, em qualquer caso, ó, pensando dessa forma ou dessa, mais direta, né? Você pode até usar isso aqui para responder. Não estou dizendo para você reinventar a roda, fazer de outro. Não. Pode usar essa. Agora entenda que uma equação é uma balança. Certo? Então, está aqui o primeiro caso dessa forma. Vamos para o segundo caso. Vamos ver. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Né? Então, volta aí o vídeo, né? Vou apagar aqui. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo aí. Então, ó,
No segundo caso, eu tenho aqui 2x mais 1 igual a 7. Então, como que eu faço, né? Eu tento isolar a variável x. Primeiro eu faço a soma e subtrações, eu passo, né, para os lados onde a variável x vai ficar de um lado e números separados dessa variável de outro. Normalmente eu faço essa organização. Aí depois, por último, eu utilizo o quê? Produtos e divisões. E aí se tiver alguma potência, alguma coisa assim, a gente faz também. No caso aqui do primeiro grau não vai aparecer esse tipo de coisa, tá certo? Então, ó, você tem aqui 2x, aí você passa 1 para cá, fica menos 1, tá certo? Que aí, na verdade, tem que 2x, essa setinha que é dupla, você pode ir e voltar, né? 2x é o quê? 6, aí você aprendeu que você chega e divide e passa a dividir. Então, x é 6 sobre 2, que é 3, tá certo? Então, esse é o valor que soluciona a equação. De fato, ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Produziu o quê? O que a gente chama de identidade. Aí agora vamos ver de uma segunda maneira, vamos ver do nosso método da balança, né? Eu tenho aqui 2x mais 1, né, e 7. A minha balança está equilibrada. Ó, os pratos estão na mesma altura. Certo? Aí eu vou e falo o seguinte, poxa, e se eu tirasse 1 kg de cada lado? Né? Vamos tirar 1 kg de cada lado. Então eu vou ter aqui o quê? Subtrair 1 daqui, subtrair 1 daqui. Então eu vou ter 2x e aqui o quê? 7 menos 1, 6. Tá certo? Aí eu penso, poxa, eu poderia pegar metade só do peso. Quer dizer, embora eu possa até ter isso aqui dentro de um saco, mas eu vou botar 2 com a quantidade igualzinha, certo? E vou pegar só um deles, metade, deixar lá na balança, né? Tiro um, deixo o outro e também vou fazer a mesma coisa. Vou separar os 6 em 2 pedaços. Então, o seu x, né, dividindo aqui por 2, ó, né, ele vai dar o quê? O mesmo 3. Não poderia mudar o resultado, né? Então, x igual a 3. Claro que a gente aprende, lá nos livros está escrito assim, ó, 2x mais 1 igual a 7, só que lá ele só não desenha a balança. Mas ele está fazendo a mesma coisa, ó. Subtrai um dos dois lados. Então fica o quê? 2x mais 1 menos 1 igual a 7 menos 1. 2x, 1 menos 1 dá 0, igual a 7 menos 1 dá 6. Aí agora divide os dois por 2. Tá certo? Então deu o quê? 2x sobre 2 igual a 6 sobre 2, x, né, corta aqui, igual a 3. Então em todos os casos você sempre chega no mesmo, ó, 3, 3, 3. Então, só que você pode olhar assim. Então por isso que eu não posso chegar e, sei lá, botar um menos 1 aqui e esquecer esse 1 desse lado, porque aí eu estou desequilibrando a balança. Quer dizer, meu prato aqui ele vai ter que subir, que ele vai ficar mais leve. Se eu só subtrair um desse lado e esquecer de tirar esse cara, meu prato fica, o lado de cá fica mais leve. Então esse lado aqui desce, né? Você teria um desequilíbrio na balança. Então você pode estar olhando uma equação do primeiro grau como uma espécie de balança. Na verdade, qualquer equação, gente, qualquer uma tem essa mesma propriedade. Claro que a do primeiro grau é mais fácil para a gente fazer essa conta. Se você for fazer numa quadrática mesmo, aí já vai dar um probleminha um pouco mais trabalhoso. Mas de modo geral, a equação do primeiro grau é o melhor caso para você entender que uma equação é uma balança equilibrada. E uma desigualdade, né, no caso que seja uma diferença, ou um menor, ou um maior, ou menor igual, ou maior igual, você vai ter o quê? Uma balança o quê? Desequilibrada. E você sempre vai ter que manter, claro, numa equação, você sempre vai ter que manter o desequilíbrio na mesma proporção, certo? Você não pode fazer uma coisa de modo que a balança suba um pouco. Ela vai ter que, com todas as operações, sua balança vai ficar sempre na mesma posição. Certo? Depois a gente vai fazer alguma coisa sobre isso aí. Então aqui está o segundo exemplo. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Tá certo? Isso é só para abrir um pouco a mente da gente, que a gente é acostumado a aprender as coisas na escola de uma forma muito mecânica. Né? Muito, não, faz isso aqui que dá certo logo. Então, assim, esse tipo de coisa não é muito legal, tá certo? Então, se você dá significado às coisas, vê um probleminha prático, é muito bom. Principalmente no Enem, que só tem problema prático. Não tem lá mais calcule, resolva a equação, não tem mais isso. Lá tem um problema que você arma uma equação e resolve a equação. Aí tudo bem. Mas você precisa transferir do português para a matemática e depois resolver. Então, assim, se você tiver as ideias de, pô, uma equação tem a ver com a balança, isso te ajuda em algumas situações, tá certo? Tipo assim, um BMC tem a ver com repetição, né?
um cara dá uma volta, né, tipo o MMC, MDC, né, o cara dá uma volta, a cada 5 minutos eu completo uma volta, o outro a cada 12 minutos completa uma volta. Quando os dois juntos, se saíram juntos, vão passar na linha de chegada, certo? Fazendo a mesma velocidade. Então, esse tipo de probleminha tem sempre uma motivação, tá certo? Para você estudar. Vamos aqui para o terceiro, ó. Então, 4 terços de x mais 2 igual a 10. Então aqui, aí tem vários tipos. Você pode começar tirando o MMC de todo mundo, ou pode deixar o quê? Na forma padrão, assim. AX igual a B. Então, você joga tudo que é número para um lado, tudo que é letra para o outro, trabalha bem as letras, trabalha bem a parte que tem só números, e depois você só faz o quê? B sobre A. Você só passa o A dividindo, tá certo? Então, esse é o método que a gente vai utilizar. Então, a gente vai tentar botar essa forma aqui, deixar isso aqui equivalente a uma coisa da forma AX igual a B, tá certo? E aí, por último, só resolver, né? Então, ó, olhando aqui, eu tenho o seguinte, ó, 4 terços de x igual. Aí eu vou passar esse 2, né, subtraindo, 10 menos 2. Então aqui, isso aqui é equivalente a dizer o quê? 4 terços de x igual a 8, né? Certo? Então, daqui eu tiro o quê? X, aí eu posso agora fazer o produto cruzado. X igual a 8 vezes 3 sobre 4, né? Então, claro que aqui eu estou fazendo a forma que você aprendeu. Depois a gente vai focar em cada uma das duas maneiras que eu falei aqui. Então, 8 sobre 4 dá para dividir, dá 2. Então, dá 2 vezes 3, que deu 6. De fato, se você pegar e botar 6 aqui, ó, 6 sobre 3 dá 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, produziu o quê? A identidade. Então, foque, tudo isso está interligado, gente. Aí, agora vamos pensar na nossa balança, ó. Imagine que eu tinha um certo saquinho com terra dentro, né, com areia. E do outro lado eu tenho 10 quilos de areia. Aí eu falo assim, pô, eu peguei esse saquinho, tirei 1/3 dele, e depois peguei esse 1/3, multipliquei por 4 e somei 2 quilos e deu 10 quilos. Quanto tinha nesse saquinho de areia? Exatamente isso aqui, ó. Isso aí é o que a gente vai aprender na aula de problema, né? Que a gente vai ter um enunciado no português, com alguns elementos de matemática, e a gente vai transformar ele totalmente para uma linguagem totalmente matemática. Então, presta muita atenção lá na videoaula de lá. Claro que a resolução depois, posterior, vai cair nesse vídeo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu fiz isso. Peguei uma certa quantidade de areia, tirei 1/3 dela, peguei esse 1/3, quadripliquei ele, 4 terços, tá vendo? Depois somei 2 quilos e deu 10. Então, quanto é que tem nesse saquinho de areia? Tá certo? Que eu fiz esse processo. E a mesma coisa, ó, eu posso aqui dos dois lados subtrair 2. Tá certo? Então fica 4 terços de x igual a 8. Né? 10 menos 2, aqui corta esse 2 com esse, aqui 10 menos 2 dá 8. Agora eu posso, por exemplo, triplicar isso aqui. Eu pego essa quantidade aqui, aí eu pego lá e vejo lá né, vou lá enchendo até ficar igualzinho, né? Falo, não, tem a mesma quantidade, só que eu vou triplicar essa quantidade aqui, ó. Então eu tenho que triplicar aqui também. Então eu falo, não, eu vou pegar 3 saquinhos desse aí, me dê lá 3 saquinhos desse. Aí a pessoa vai medir e você não sabe disso. Quem está propondo o problema sabe, né? Ele vai lá, mede e lhe dá 3 saquinhos desse. Então você vai ter o quê? Que 4x vai dar quanto? 24. Porque você vai multiplicar por 3, 4 terços, vai dar 4x. E aí, por último, você divide. Você fala, agora eu vou dividir em 4 saquinhos iguais. Né? Vou dividir por 4 aqui e aqui. Ou seja, x igual a 6. Tá vendo? Olha que interessante. É uma forma interessante. Eu decidi que eu falei, poxa, é passando no primeiro grau. É tão simples, né? A resolução é tão simples. Eu falei, não, eu vou tentar fazer alguma coisa um pouco diferente do que você vê por aí. Só para você pensar de uma forma diferente. Quer dizer, isso aqui já seria um probleminha. Pensar a equação do primeiro grau como uma balança já é uma espécie de se preparar para alguns problemas. Claro, em todos os casos, a gente, a altura do prato sempre é a mesma. Certo? Está equilibrado. Perceba, o mesmo valor 6, 6. Só que, comumente, você aprende na escola assim também, ó. Passa, quer dizer, soma menos 2 aos dois lados, né?
Então, 4 terços de x mais 2 menos 2 igual a 10 menos 2. Aí aqui 4 terços de x igual a 10 menos 2, 8. Agora eu multiplico os dois lados, por exemplo, por 3, ou divido por 4, depende. Se eu quiser, só que dividir por 4 é ruim, porque vai entrar um 4 aqui embaixo, aí não fica muito bom não. Então fica 4x, né, sobre 3 aqui, vezes 3, né, igual a 3 vezes 8. Multipliquei os dois lados por 3. Então aqui deu o quê? 4x igual a 24. Aí aqui eu divido todo mundo por 4. Certo? Vou botar aqui o parênteses separando o sinal, né? Então eu vou dividir os dois lados por 4. Eu posso fazer isso? Posso. Eu não altero em nada. Então eu vou ter o quê? 4x sobre 4 igual a 24 sobre 4. Então x igual a 6. Claro, e no Enem eu vou fazer qual, professor? Vai fazer o primeiro? Óbvio. Só que você tem que enxergar as coisas assim, como isso ou isso. Aqui a gente aprende na escola, só que na escola ainda fica um pouco sem significado. Aí quando você traz para a balança, você realmente vai falar, pô, enxerguei, velho, o negócio. Eu consegui enxergar. Deu para ver uma situação onde eu posso aplicar isso, onde de fato a gente aplica isso, né, que é o equilíbrio de uma balança, né, o equilíbrio de pratos. Então tem uma situaçãozinha para você aplicar. Claro, tem diversas outras, né, a gente vai ver os probleminhas exatamente são aplicações, né. Mas eu gosto muito dessa forma aqui da balança para você entender qual o mecanismo de solução. E não ficar só aprendendo, tá multiplicando, passa dividindo, né? Então tem professor que faz assim, ó. X mais A igual a B. Então x é B menos A. Aí faz aquelas tabelas, né? Se for menos aqui no A, fica mais aqui. Se você tiver AX igual a B, então x é B sobre A. Se você tiver x sobre A, então vai ficar B vezes A. Olha, eu não sou contra, mas é muita informação. Muita informação. Se você entendesse o processo, não precisaria decorar essas coisas. Então, você dá um trilhão de tabelas, um trilhão de fórmulas, sendo que, na verdade, você nem vai precisar tanto dessas coisas, né? Se você entender o conteúdo, tá certo? E aí, nossa última equaçãozinha, a quarta. Né? Eu não botei nenhuma equação difícil aqui, deixa isso para os probleminhas, se cair algum difícil lá, a gente resolve, tá certo? Aqui é mais só para você entender o processo, né? Então essa aqui, ó, x mais 2 sobre 3 igual a 2x menos 6. Então, como é que a gente normalmente resolve isso? Aí que tá, aqui você pode fazer de duas maneiras. Como tem esse 3 aqui dividindo, você pode passar multiplicando lá de lá, fazer o produto de x. Então aqui tem um 1, né? Então vai ser x mais 2 vezes 1 dá x mais 2, aí vai ficar 3 vezes 2x menos 6. Então você vai ter aqui o quê? X mais 2 igual a 3 vezes 2, 6x menos 18. Então, você vem aqui e faz o seguinte, ó. Aí você escolhe, ou você resolve a equação do lado de lá ou do lado de cá, que você achar melhor. Eu gosto de resolver onde o x fica positivo, porque se você esquecer de multiplicar por menos 1, você acaba errando. Então vamos resolver assim, ó. Eu vou passar o 18 para cá e vou passar o x para lá. Certo? Você pode, viu? Não tem problema nenhum. Então aqui vai dar o quê? Menos 16 igual a 5x. Óbvio que se isso aqui é igual a isso, então 5x é igual a 16 negativo. Então se A é igual a B, então B é igual a A, tá? Não tem problema. Aí você tem aqui, ó. Né? Todas essas setas são ida e volta, né? Estou fazendo coisas equivalentes. Então você tem o quê? Que x é menos 16 sobre 5. Aí você pode fazer essa conta aqui como 32, multiplica os 2 menos por 2 sobre 10, então vai dar menos 3,2, se você quiser em decimal. Certo? Então, tá aí. Como é que você faz isso via balança? Aí fica o desafio. Né? Como é um exemplo mais difícil, vou deixar para você fazer em casa. Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários, posso estar fazendo uma videoaula para tá fazendo esse mecanismo, né? Faça do outro jeito também, então faça dos dois jeitos aí, ó, como exercício para casa, né? O professor gosta muito de fazer isso, né? Explica o fácil, passo o difícil. Mas aqui é bom para você treinar um pouquinho, tá certo? Se você tiver esse tempo, peço que gaste um tempinho fazendo, tá certo? Então é isso aí, tentei dar uma outra abordagem aqui para a equação, né? A resolução da equação polinomial do primeiro grau, tá certo? Não sei se vocês gostaram, se gostaram, continuem aí, que na próxima agora, nas próximas videoaulas, eu vou estar fazendo probleminhas. Então eu vou estar fazendo aí a próxima videoaula uns 4 probleminhas relativamente médios, né, medianos, e depois eu vou inserir os problemas relativos ao Enem, tá certo? E também vestibulares anteriores. Quem faz concurso também
Se você conhece alguém que está fazendo concurso, você pode indicar, né, para a pessoa estar assistindo os vídeos, tá certo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.